Zainá, prazer falar contigo. Esse juro alto por mais tempo, existe também essa expectativa de causar, evidentemente, como você estava muito bem colocando, essa desaceleração, talvez até uma recessão ali no segundo semestre, que acaba sendo um argumento do Banco Central para a política monetária estar fazendo o efeito, essa desaceleração da economia para não chegar tão alto assim o juro, ou talvez não ficar por mais tempo. Tenho ouvido algumas pessoas falando que talvez no segundo semestre exista espaço para cortar, e aí é nesse exercício, né, com uma desaceleração, com talvez até uma recessão, o Banco Central ele teria essa possibilidade de cortar o juro ainda nesse ano, em contrapartida com um fiscal mais deteriorado, em contrapartida com essa aceleração, essa postura do governo de mais gastadora, se a gente pode dizer assim, coloca essa pressão para não termos corte nesse ano, ou existe essa percepção, essa possibilidade na sua visão? Veja, não dá para descartar um cenário como esse, não é o cenário que eu trabalho, né? Porque, veja, a gente viu, o que não quer dizer que não possamos ter aqui e ali números negativos de atividade, mas quando a gente fala assim, olha, tem realmente uma recessão instalada, e não é o cenário que eu acho mais provável. Quando a gente olha o histórico do Brasil, a gente teve recessões, geralmente num contexto mais difícil, vamos dizer assim, ou de alguma crise, ou uma crise externa, um quadro mais dramático. Mesmo se a gente for pegar a grande recessão do governo Dilma, claro, tinha uma Selic de 14,25 ali, mas não era só Selic de 14,25, era uma crise política profunda, inclusive com todos os impactos dos escândalos de corrupção nas decisões de investimento do setor privado. Então não era só a Selic, né? Depois da pandemia, enfim, obviamente que a gente tem ali um histórico que, assim, olha, política monetária é um instrumento de curto prazo, que deve desacelerar a economia, recessão precisa ter mais coisa na mesa, essa é a minha avaliação. Agora, é claro, se a gente pensa num cenário muito longo, sim, podem ter dados mais preocupantes de atividade econômica e, eventualmente, o Banco Central ser levado a cortar juros. Aqui, olha, eu vou falar uma coisa que é uma visão muito pessoal minha. Eu acho ruim muita oscilação da taxa Selic. Esse é um instrumento que, ao meu ver, tem que ser utilizado com mais parcimônia, para a ida e para a volta, para a alta e para o corte. Na minha visão, conquista de reputação não é com choque de juros, é com coerência, com todo dia o Banco Central, com decisões coerentes e ponderadas, fazer o seu trabalho. Se fosse assim, era fácil, né? A taxa de juros subiu, vai subir mais, e a gente ia ter o boletim Focus mostrando o cumprimento da meta no longo prazo, que é 3%. Então, eu realmente eu não acho boa essa estratégia de puxa, faz o choque de juros, e depois se precisar, você quebra. Eu acho que para o setor privado é um custo muito alto essa instabilidade macroeconômica, vai além dos juros em si, a instabilidade macroeconômica, sem ganhos, que você fala, não, olha, realmente essa estratégia valeu a pena. Eu não vejo dessa forma. Claro que quanto mais tranquilidade a gente tiver com a política fiscal, mais fácil fica o trabalho do Banco Central de exercer essa serenidade, vamos dizer assim. Então, é claro. Mas tudo isso para dizer que entre subir muito mais para depois cortar no segundo semestre, eu prefiro que suba menos e não corte ao longo do ano. Eu acho que seria uma decisão mais sábia.